Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas são para te ajudar a construir uma autoestima inabalável para conseguir restaurar o seu casamento. Você sente que o seu casamento ele podia ser melhor? Assim, ele tá bom, mas podia ser melhor? Saiba que esse é o primeiro sinal de alerta para você prestar atenção no seu casamento e conseguir virar o jogo. O seu casamento ele pode ser melhor sim, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que fica dentro da gaveta de muitas casas por aí, que é o diálogo. O diálogo não é quando vocês conversam ou sobre assuntos aleatórios, ou quando um fala e o outro finge que está escutando. O diálogo também não é uma imposição de ideias, quando você impõe uma ideia, seu marido até argumenta com você, só que na sua cabeça você tá certa e aí ele tem que concordar, para não gerar uma briga. Isso não é diálogo. O diálogo, até pelo dicionário tá escrito, né, que é uma troca de ideias. É quando um fala e o outro escuta verdadeiramente o que ele tá falando. Isso que é o diálogo. E quando vocês conversam, não é só sobre assuntos agradáveis. Vocês têm que também conversar sobre os assuntos desagradáveis. Como, por exemplo, dinheiro, o quanto cada um ganha, o quanto cada um gasta. Ou então sobre a organização das rotinas da casa, das tarefas da casa. Vocês conseguem conversar civilizadamente sobre isso? Ou então sobre a interferência dos pais na educação das crianças, ou até a interferência dos pais no relacionamento de vocês. São assuntos delicados, né? Que a gente tem um grande desafio, uma grande dificuldade aí para conseguir tratar sobre esses assuntos. E é sobre esse diálogo que a gente vai falar hoje. E aí você me fala, não, mas esse tipo de assunto sempre dá briga, eu não quero me indispor, e aí eu acabo não falando isso. Eu não acabo falando sobre esses assuntos. Saiba que quando você faz isso, é um dos maiores erros. Por quê? Quando você evita falar sobre esses assuntos delicados, você não mata o monstro enquanto ele ainda é pequeno, sabe? Por quê? Porque quando você permite que esse monstro, ele continue dentro de você, você não conseguiu resolver aquela situação, ele vai ficando maior. E esses assuntos, por mais que você não queira tratar, uma hora ou outra eles vêm à tona, não é? E aí você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chega uma hora que esse monstro ele tá tão grande que você explode. E aí você fala do jeito errado. Você se descontrola, você grita. Ou tem mulher que em vez de gritar, em vez de pôr pra fora, ela guarda. Só que aí depois ela acha um jeito de pegar bem na ferida, de humilhar, de ferir. Esses dois caminhos eles estão errados. E é isso que acontece quando você deixa esse monstro crescer. Por isso que é importante você estimular esse diálogo. E é pior ainda você ter esses assuntos delicados para tratar quando você tem a influência da baixa autoestima. Porque se você tem a influência de uma baixa autoestima, você tem a tendência a sempre se colocar como vítima nas situações. Então, vou dar um exemplo. O seu marido, ele chega todo dia às 8 da noite. E aí, deu 8h30, 8h45, nada. Você tenta ligar, o celular só chama. Na hora, você já começa a pensar em alguma coisa que ele tá fazendo de errado pra você. Do tipo, ele tá me traindo, ele tá me enganando, ou ele tá no bar com os amigos. E aí, esse tipo de pensamento já traz um sentimento de raiva, de frustração. E aí, quando ele chega, às vezes foi uma coisa totalmente inesperada, totalmente diferente disso. Ele tenta te explicar, mas você não aceita, porque na sua cabeça, a sua cabeça tá certa, né? A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tem a tendência de acreditar no que a mente dela fala. Entendeu? Então você acha que você tá certa, você tem certeza que ele tava farreando. Então, por isso que é importante a gente construir uma autoestima inabalável, para facilitar esses assuntos que são delicados.